A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Amém. Olha, hoje nós vamos concluir a série de mensagens concernente o livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21, onde a qual estamos falando sobre cochear em dois pensamentos, tá certo? Antes, porém, vamos estar lendo o texto base que está no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21, que diz o seguinte: Então Eli se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém. Vamos orar? Rei da Glória, Senhor que nos conhece e que nos sonda. Pai, perdoa nossos pecados e nossas falhas e nos torna dignos, Senhor, de viver de acordo com os teus desígnios. Em nome de Jesus. Amém. Amados, entre nós sempre vamos ter a oportunidade de escolher obedecer ou desobedecer. Pois se não vejamos bem, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos? Entretanto, nós, seres humanos, muitas vezes costumamos ficar em cima do muro. E muitas vezes somos tendenciosos a obedecer o que mais está em destaque no momento. Ou seja, se há uma boa quantidade de pessoas obedecendo, a gente obedece. Mas se muitas vezes nós estivermos perto de pessoas que costumeiramente estamos sempre juntos, infelizmente a tendência é desobedecer. Mas, acima de tudo, a gente não tem que se apoiar no que alguém fala, mas tão somente nas nossas próprias convicções. Se não, vejamos bem, quando a gente vê esse texto, onde eu fiz a leitura em todo o seu contexto, a gente vai ver que Elias, em todo o tempo, estava tentando não ludibriar a mente deles, mas fazê-los com que, acima de tudo, eles tivessem a liberdade de escolher. E a você que está aí do outro lado, tem a liberdade de escolher. Tem, acima de tudo, a oportunidade de seguir ou não aquilo que eu estou falando de acordo com a palavra. E entenda uma coisa: se eu não estiver falando o que tem na palavra, você não pode ficar aqui. Mas enquanto eu estiver falando de acordo com a palavra, então eu te aconselho, à luz da Bíblia, a que você fique. Infelizmente, existem muitos Maria vai com as outras. Como assim, pastor? Não entendi. É uma linguagem que a gente costuma usar aqui no Nordeste. Por quê? Porque são sempre aqueles que não têm opinião própria e muitas vezes se baseia na opinião dos outros e ele próprio não opina ou, acima de tudo, dar a sua versão ou a sua tese, melhor dizendo. Mas com tudo isso nós aprendemos acerca da Sagrada Escritura, e é sobre isso que eu quero falar, que conforme, acima de tudo, a gente aprende, o estudo da Palavra de Deus não é meramente um exercício acadêmico para se prender a algo novo e diferente. Não é apenas equipar-nos para ver o erro da vida dos outros. Nosso propósito deveria ser primeiro examinar nossas próprias vidas. Ou seja, eu não tenho que me basear no erro dos outros, mas eu mesmo, de modo particular, eu preciso
honrar a Deus e a sua palavra. E acima de tudo, removendo toda ideia falsa e prática errada, para que acima de tudo possamos ficar verdadeiramente reconciliados com Deus. Isso está escrito na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso do 4 ao 6. Sabe por quê? Porque uma vez que eu não me baseio no que os outros falam, e acima de tudo eu tenho minha própria opinião formada, e é claro, se esta opinião for fundada através da palavra do Senhor, eu tenho que sustentar minha tese. Mas acima de tudo, conforme a gente aprende que a Bíblia não autoriza orações através da intercessão de Maria, você precisa ter a coragem de parar com esta prática. Conforme você aprender que a Bíblia não exige dízimos, hoje em dia você precisa parar de pregar o dízimo. Conforme você aprender que o batismo na Bíblia não é imersão em água de uma pessoa que já crê, que se arrependeu dos seus pecados, você precisa admitir o fato de que alguém foi espargido. Quando criança não está salvo, precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Conforme você vê a necessidade do batismo para a remissão dos pecados, em Atos capítulo 2, verso 38, você precisa rejeitar as doutrinas humanas que sugerem que a salvação vem antes do batismo, simplesmente pela aceitação de Jesus. Por quanto tempo você ficará em cima do muro? Ou seja, eu falei de um monte de coisas que muitos têm dúvida, mas quem tem certeza na palavra de Deus, não fique em dúvida, porque a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, não há confusão. Entendeu agora? Não é que eu sou de acordo a isso, aquilo, mas é que eu tenho minha opinião formada. Eu aprendi, sabe como? Indo para uma escola bíblica, indo para um discipulado, indo, sabe, para um culto de doutrina. Hoje em dia os crentes gostam muito de movimentos, mas não gostam de Bíblia, da palavra de Deus. E ficam presos à falta de sabedoria e muitas vezes falta de opinião própria. Para que nós possamos gozar de um grande privilégio da camaradagem com Deus, precisamos abandonar as práticas e ensinamentos religiosos falsos. Por isso, a gente precisa retirar do meio deles e se separar, diz o Senhor, para que a gente não toque em coisas impuras e o recebereis. Ou seja, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que nós, concluindo esta mensagem, precisamos, acima de tudo, entender e aprender a palavra. E como é que eu aprendo? Frequentando os cultos. Como é que eu aprendo? Se aprofundando no estudo da palavra. Hoje em dia o que mais temos por aí são meios de comunicação ensinando, sim, ensinando a palavra do Senhor. Mas muitas vezes a gente tem, sabe, a gente tem, digamos assim, vigor para maratonar uma série, para assistir 10 filmes, mas não tem vigor para ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não entendo nada. Tiago 1,5 diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá e não lance em rosto. O que é que eu quero te dizer com isso hoje para concluir esta série de mensagens? Que a gente precisa, acima de tudo, sair de cima do muro e não duvidar. Eu falei sobre várias coisas. Eu falei sobre diversas situações, mas dia a dia você passará por suas próprias experiências. E eu não tenho que dizer, fulano disse que é assim ou fulano disse que é assado.
mas acima de tudo, eu tenho que ter a minha convicção. Pedir a Deus os dons espirituais, mas principalmente o de discernimento, para entender de fato que é Deus quem fala comigo. Amém? Não se deixando se levar por doutrinas de homens, mas sim pelo que está escrito na palavra do Senhor. Concluímos hoje esta série de mensagens, mas que você muitas vezes não seja como aqueles israelitas que estavam no Monte Carmelo, e quando Elias disse: chegai-vos até a mim, e até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos, e eles se calaram. Se eles tivessem opinião, eles responderiam, muito embora de uma forma errada, mas eles responderiam e não se calavam. Aprenda a buscar a palavra de Deus. Aprenda a valorizar mais um culto onde tem Bíblia do que um culto com movimento sem Bíblia. Você está entendendo? Há muitos que estão crescendo de uma forma errada, sem instrução bíblica, sem ética espiritual, mas principalmente virando robôs, sem a graça de Deus e sem a presença do Espírito Santo. Um abraço. Concluímos hoje esta série de mensagens concernente a cochear em 2 pensamentos. Permita também estar mandando um abraço muito especial para os aniversariantes, se é que ainda há hoje ou amanhã. Mas hoje os meus parabéns vão para os aniversariantes, tá bom? De hoje e o de ontem. Meus parabéns. Que Deus abençoe sempre. Em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima série de mensagens. Ou próxima mensagem. Aquela que Deus assim nos dar a iluminação. Tá bom? Fica na paz. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Em nome de Jesus. Oh glória!